Fala aí, torcedor do Corinthians, mais um vídeo aqui no canal Foco no Timão. Galera, bora com as últimas notícias do Corinthians. Corinthians jogou ontem contra o Juventude. Tem também informação sobre reforço chegando no Timão, janela aberta aí pegando fogo, e o Corinthians quer a contratação do Antony. O Antony que tá sendo um pedido do Dorival Júnior, que inclusive treinou ele ainda na época lá de São Paulo. Comenta aqui, você aprova essa chegada do Antony no Corinthians? Agora, sem mais enrolações, bora ver essas últimas notícias do Timão. Bora pro vídeo, galera. Então, bora começar essa pelada do Globo Esporte falando do Corinthians, hein? Tá frio aqui em São Paulo, mas tava muito mais frio lá em Caxias do Sul ontem de noite e o Corinthians conseguiu perder para o Juventude. Quem vai contar essa história pra gente é a Júlia Dotto. No Rio Grande do Sul, existe um ditado que explica bem o que a gente vê nas imagens. Tava um frio de renguear Cusco na partida entre Juventude e Corinthians. Tá marcando 7 graus nesse momento aqui em Caxias do Sul. Eu tô usando 2 meias, 3 blusões por baixo do casaco. Morei algum tempo no Rio, prefiro o calor, mas não tem o que fazer. Se tá aqui dentro de campo com frio, tem que jogar com frio. No banco de reservas, todo mundo caprichou no casaco. O Nenê do Juventude levou até um cafezinho para dividir com Alan Ruschel. É experiência, né? Dentro de campo, a coisa esquentou rápido, só que do jeito errado. E outra vez, ânimos mais acirrados no Alfredo Jaconi. O jogo de disputas físicas fazia parte do senso de urgência de um Juventude na zona de rebaixamento. A pressão e chances criadas pelos donos da casa deram resultado aos 26 minutos com Gabriel Talhari. Meteu uma tijolada de cabeça pro fundo do gol! O Corinthians tentou responder, mas não teve uma primeira etapa de inspiração nem de capricho nas finalizações. Do que nós íamos apresentando, nós fomos muito aquém, muito abaixo daquilo que poderíamos fazer. No segundo tempo, a sensação era de déjà vu do primeiro, com o time da casa criando mais perigo. O segundo gol do Juventude veio com a assistência do Nenê, aquele que estava tomando um cafezinho antes do jogo. Ele entrou para descolar esse passe para outro jogador que saiu do banco, o Matheus Babi. Os dois acabaram de entrar. Isso é o que chamamos de dedo do técnico. Já as substituições no Corinthians não tiveram o mesmo efeito. Romero jogou apenas 9 minutos antes de ser expulso por uma falta em Jadson. Andileri, que estava pendurado, tomou um terceiro cartão amarelo, assim como o Kaká. Os 3 desfalcam o time na próxima rodada. No meio de tanta confusão e com um jogador a menos, ainda deu tempo para o Mateuzinho descontar. Pegando de surpresa o goleiro Juan. O gol do Mateuzinho acordou o time, mas não foi o suficiente para mudar o resultado. O Corinthians chegou a 5 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. E depois da euforia da classificação na Copa do Brasil, a derrota é um lembrete de que não dá para esquecer do Brasileirão. Após uma vitória como foi na quarta-feira da Copa do Brasil, a possibilidade do time relaxar um pouco era grande. E a gente conversou entre nós para que isso não acontecesse, mas infelizmente aconteceu e esse é o resultado. Mas a próxima chance é em casa, contra o Bahia. E se tem um lugar onde o calor da arquibancada contamina o campo, esse lugar é Itaquera. Obviamente, né, o Corinthians eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil, mas a situação do brasileiro tá feia, né? Uma vitória nos últimos 10 jogos do Brasileirão. Então, realmente, se o Corinthians continuar com esse aproveitamento, vai brigar para sair do rebaixamento, né? Inclusive, esse é o novo Corinthians, né? Sem Memphis e sem o Carrilho, né? Os dois se machucaram contra o Palmeiras e estão fora por um bom tempo. O Breno Bidon e o Thales Magno foram os escolhidos como os substitutos, né? O Corinthians foi com força máxima lá para Caxias e mesmo assim perdeu. São 22 pontos em 19 jogos. Mais derrotas e empates do que vitórias, né? São 5 vitórias, 7 empates e 7 derrotas, né? É uma campanha digna para lutar para não cair. E se mantiver essa média e chegar a 44 pontos, realmente o bicho vai pegar e vai ficar difícil pro torcedor corintiano que tá pistola com o time aí. O Corinthians, depois da quarta-feira da classificação, se a gente voltar a fita para o início do ano, é o Corinthians que ganhou o Campeonato Paulista em cima do Palmeiras, mas, sobretudo, pelos jogos em cima do Palmeiras. Mas, ao mesmo Corinthians, foi eliminado na pré-Libertadores, foi eliminado da Sul-Americana, já com o Dorival,
né, que faz uma campanha muito ruim no Brasileiro, né? Essa campanha, assim, se você replicar essa campanha no segundo turno, o mesmo número de pontos, você vai a 44, talvez você seja rebaixado. Você fez 22 no primeiro turno. Se você fizer 44, você não está garantido, né? É uma campanha horrível. E aí também tem uma questão, claro, que o fator externo tem o seu peso, mas tem uma questão também de comando técnico, né? Porque não é raro acontecer essa situação e a gente pode lembrar dos outros clubes dirigidos por Dorival que tinha essa sensação de escolher o jogo. A frase do rubro-negro, Flamengo escolhe jogo, começou naquela época lá, não sei se vocês lembram. Ah, não, porque aí vai para as Copas. E até o São Paulo, o Dorival, se dava o luxo, os caras falavam de escolher jogo, né? Então, é uma questão do Dorival para campeonato de pontos corridos, com todos os clubes que ele dirigiu, e também de mobilização para, se ele tem evidente dom para o mata-mata, e tem, ele tem um problema com pontos corridos, que é né? São 38 rodadas, vai para lá, vai para cá, joga fora. Fora de casa, ele também vai muito mal nos pontos corridos. Então, são coisas para se resolver entre comissão técnica e jogadores, né? O Corinthians agora não tem derby, tem o Atlético Paranaense na próxima fase da Copa do Brasil e tem 19 rodadas pelo Brasileiro. Essa sequência que o Vessone passou do Brasileiro, sem contar os jogos do Atlético, é traiçoeira. Se o Corinthians não ganha do Bahia em casa, ele se complica, cara. Porque Vasco em São Januário, confronto direto, pega para capar, e depois começa o derby, o Palmeiras sedento, né? Não é simples, não, essa largada de segundo turno para o Corinthians, sobretudo se ele não ganhar do Bahia. Ele costuma se dar bem com o Bahia. Fora aquele jogo do... Mano, lá 5-1. 5 lá da eleição, né? O jogo da eleição. Na sexta jogo da eleição. Que foi em Itaquera, né? Mas é um jogo que se torna bem importante para o Corinthians, concordo com o Vessone nesse final de semana aí pelo Brasileirão. Galera, eu concordo, viu? Se o Corinthians não ganhar do Bahia, a situação vai ficar muito complicada, já que fora de casa o time não tá conseguindo pontuar. Aí chega na Arena, que é o seu maior fator aí, né, de ter chances de ganhar, vai lá e perde, ou empata. É complicado. Já empatou contra o Fortaleza, contra o Bahia não pode empatar e nem perder, tem que ganhar de qualquer forma. O Massa aqui, ó, Fernando Gotti, provocativo, ó. E vamos vivendo de documentários atrás de documentários. Corinthians está eufórico com a história da Copa do Brasil, eliminou o Palmeiras, ganhou o Paulista e tal, mas é bom ligar o sinalzinho amarelo. Eu falo isso há algum tempo já, né? Há algum tempo, não é de hoje. Que é um campeonato importante, o Campeonato Brasileiro não aceita desaforo. A gente sabe como funciona, a gente sabe o que acontece, você vai indo ladeira abaixo, né? E aí depois compromete tudo, né? Até, por exemplo, esse jogo, concordo com o Arnaldo, meu Deus, chega de concordar com o Arnaldo, mas esses 3 jogos são muito importantes para o Corinthians, porque você vai poder, se você estiver tranquilo no Brasileiro, né, tranquilo em 10º lugar, 8, 9 pontos da zona do rebaixamento, você pode recuperar seus jogadores, você pode dar uma segurada, você pode pensar no confronto da Copa do Brasil como prioridade, né? E se não ganhar do Bahia, se você ficar e o Vasco vencer, por exemplo, se o Corinthians empatar com o Bahia e o Vasco vencer, vai ficar a 4 pontos, né? E o Vasco com a oportunidade de descontar e trazer o Corinthians para o bolo. Enfim, é uma decisão, mais uma. Aqui, bom, tem outras questões no Corinthians aqui. Deixa eu só ler a mensagem do Éder Inácio e falar: até que ponto a classificação no derby deu carta branca para o Timão ir mal no Brasileiro? Chaveamento encaminha o título da Copa do Brasil? Não, a Copa do Brasil tem uma semifinal cascudaça, se acontecer, se o Corinthians passar, que seria Galo ou Cruzeiro, né? Não é mole, e terá a final, pode ser com o Botafogo, pode ser, enfim. É que esse jogo das quartas me parece acessível ao Corinthians. Agora, Vessa,
Tem essa pergunta aí do Éder Inácio, se a classificação no derby deu carta branca para o Timão. Você falou um pouco isso, só como funciona o Dorival Júnior. E o André Oliveira, lembrando que o Atlético Paranaense virou com 28 pontos do primeiro turno para o segundo turno do ano passado e acabou caindo. De fato, foi uma queda vertiginosa, depois acabou rebaixado. Mas, além disso, Vessa, e que também entra nesse bolo, tem a questão do transfer ban, noticiado pelo Meu Timão, onde você trabalha. Explica aí, na verdade o Corinthians está sujeito ao transfer ban, mas não está em transfer ban no momento. Não está porque não chegou o documento só, porque a FIFA está demorando de 48 a 72 horas para... Então, assim, o Santos Laguna, a partir de ontem, 23h59, tem todo o direito de avisar a FIFA, então deve ter feito isso agora de manhã, lá o dia está começando no México, são 9h20, manda para a FIFA, a hora que receber esse aviso, não recebemos, Santos Laguna vai avisar, não recebemos. A data chegou, o horário chegou, não recebemos. A FIFA vai mandar para a CBF e a CBF, então, corta do sistema o Corinthians podendo inscrever jogadores. É que isso está demorando de 48 horas, às vezes até 3 dias, enfim, para que a FIFA e o Corinthians espera nesse meio tempo tentar resolver. As primeiras conversas com o Santos Laguna não rolaram, estava irredutível. O Corinthians achava que sábado, acontecendo impeachment da diretoria que ficou devendo para o Santos Laguna, apesar de ser o Corinthians, né? Mas enfim, essas coisas entre clubes acontecem. A diretoria caiu, agora sou eu, me dá uma chance, eu honro com meus compromissos, enfim, aqueles papos todos. Vamos aguardar. Então, na teoria, o transfer ban não começou, mas ele já está no período que pode entrar em vigor. Basta só esse trâmite burocrático. Santos Laguna, FIFA, CBF, e normalmente se demora de 2 a 3 dias para ir consumar o transfer ban, e aí vamos ver se o Corinthians nesse período consegue resolver. Mas a situação é essa, o Vitinho foi inscrito, mas agora provavelmente se demorar aí mais 2, 3 dias e não resolver, acabou, não vai ter como escrever, a não ser que você pague os 34 milhões, 35 milhões para o Santos Laguna. Galera, agora complicou, né? Porque além desse dinheiro do Félix Torres, ainda tem aqueles 40 milhões do Matias Rojas. Então, de onde que o Corinthians vai tirar aí mais de 70 milhões para pagar? Ainda bem que o do Matias Rojas ainda tá lá em trâmite na justiça, né? Não foi condenado ainda ali. Então, vamos ver o que vai acontecer, cara. O Corinthians vai ter que se arrumar aí e vai ter que pagar. Porque se não pagar esses 34 milhões de reais, não vai poder contratar. E aí, como é que fica, né? Vamos ver os próximos capítulos. O que o Corinthians tem que se preocupar mais, Arnaldo e Massa? Transfer ban com a Copa do Brasil ou com aproximação da zona do rebaixamento aí? Cara, vamos lá. Que pergunta, hein? Difícil, hein? Você quer bater o dedinho do pé, o direito na cama, ou do esquerdo? Como diria o Vicente Matheus, o difícil, você sabe, não é fácil, né? Ou quer arrancar o tampão do dedinho da mão na porta? Mas falem aí. É assim. É eu ou Arnaldo? Pode falar, Massa. Pode falar primeiro. Manda ver. Muito bem. Olha, o Corinthians tem que se preocupar prioritariamente com o Campeonato Brasileiro, né? O fechamento seria um negócio absurdo, né? Então, prioritariamente. Não. Então, depois do Campeonato Brasileiro, você vai pensar nas outras situações, focar nesses 3 próximos jogos. É isso. E aí, Arnaldo? Assim, agora com 2 frentes, em tese, dá para você tocar as duas. Mas a gente sempre salienta que o Corinthians foi perdendo um pouco do seu banco de reservas, e agora tem a questão do Carrijo. Então você não consegue ir em todas as partidas com os mesmos jogadores. Fora essa lesão do Mendes, mas é uma lesão menos grave. O que eu acho é que, nesse aspecto do Campeonato Brasileiro, o Vessone, ele sempre cita isso, porque às vezes está ruim fora de campo e pode piorar, sabe? E esse negócio do transfer ban, que ainda pode ser consumado
pelo Santos Laguna, o Vessone vem falando, não é só o Santos Laguna que está acionando o Corinthians. O Corinthians pode ter julgamentos em série, em breve, de outras possibilidades, de outras reclamações. E aí o Vessone falou. E é assim que funciona. As primeiras advertências são bloqueio de transferências. Elas podem chegar à perda de pontos. Certo? E se você perde ponto num campeonato em que você está próximo da zona de rebaixamento, a sua chance de cair aumenta. É uma conta matemática, né? A gente falou muito do Cruzeiro, que hoje está numa outra situação, e o Vessone lembrava de 3 pontos, eu fui atrás, eram 6, né? O Cruzeiro começou a Série B com menos 6 pontos. Num campeonato desse brasileiro de pontos corridos, se você está numa situação delicada e perde 3 pontos, já é um... Isso acontece em vários locais, viu, Tironi? A Inglaterra, lá o Everton perdeu pontos durante a competição. Na Itália, o outro perdeu por conta de coisas, de transtornos econômicos, que podem chegar. No Brasil já existiu isso, né? Então, assim, eu acho que agora, com o Augusto Melo fora de vez, o Corinthians tem que pensar, não é no Campeonato Brasileiro ou Copa do Brasil, ele tem que pensar, não tem mais o comandante desastroso, já não faz mais parte, agora é um novo comando, né? Então o Corinthians tem que pensar global, como clube, como instituição, e essa contratação do Vitinho, eu acho que ela é uma contratação que parece ser um golpe de mestre. Não sei exatamente se ela é uma contratação cabível nesse atual momento. O Corinthians não vai abandonar a sua chance de título. A gente conhece a Copa do Brasil, mas é bom ele se ligar nessa situação que ficou delicada no Campeonato Brasileiro, né? Independentemente dos jogos atrasados dos outros, 22 pontos em 19 partidas é muito pouco por um turno, né? E que significa que nem em casa o time foi forte nesse primeiro turno, né? Então, ele vai ter que jogar o Brasileirão mais à vera para não passar sufoco. Simplesmente isso. É isso. Para fechar, Vessa, o Corinthians está pensando nessas questões todas ou está focado só na Copa do Brasil? Não, pelo contrário, essa situação do Santos Laguna aí é a que mais preocupa. Passaram quinta, sexta, final de semana, hoje certamente a mesma coisa, ontem, tentando resolver isso, então, a princípio, o Santos Laguna está irredutível. Fala aí, torcedor do Corinthians, galera, que história é essa aí? Antony chegando no Corinthians, o Corinthians tem interesse na contratação do jogador e tá de olho aí, né, na contratação dele após um pedido do Dorival Júnior. Galera, o Dorival pediu a contratação do Antony, que inclusive já foi comandado aí, né, pelo próprio Dorival lá no São Paulo. Isso mesmo, no ano de 2018, o Dorival teve a primeira passagem por lá e comandou aí o Antony. Ainda lá os dois estiveram juntos no São Paulo. E agora ele pediu o Antony, né? Eu acredito que é uma ótima contratação. O Antony é um cara que tá fazendo uma boa temporada. Na verdade, mal começou ainda, né? Mas é um cara que vem de uma bela temporada lá no Real Betis. Foi muito bem lá, quase ganhou um título, né? Foi um cara que mudou bastante o astral da equipe espanhola. Chegou, o time estava lá embaixo, com ele o time deu uma reerguida, chegou ainda na final da Conference League, se eu não me engano, contra o Chelsea, e quase que ganha, né? Fez 1-0, mas depois tomou uma virada, uma goleada lá absurda. Enfim, o Antony, galera, ele não está nos planos do Rubem Amorim para a nova temporada. Ou seja, o técnico português Rubem não quer o Antony lá, então ele vai ter que caçar um clube. E o Dorival já pediu essa contratação, né? Provavelmente aí seria um empréstimo, já que o Corinthians não tá tendo dinheiro. Então, o que vocês acham, hein? Será que é uma boa aí o Antony no Corinthians? É um cara que tem passagens pela seleção brasileira, Manchester United, Real Betis, foi revelado pelo rival São Paulo. Então, vocês acham que é uma boa essa contratação? Ainda é novo, deixa eu conferir com vocês aqui quantos anos ele tem.
Eu tinha olhado agora, mas eu esqueci. 25 anos de idade, muito novo, nasceu em 2000. E aí, vocês acham que é uma boa? É um cara que joga pela ponta direita e o Dorival quer pontas, né? Então, ele já pediu a contratação do Vitinho, o Vitinho já veio. Agora pediu a contratação do Antony, que viria aí por empréstimo, já que o valor de mercado dele, cara, é muito alto. Mais de 30 a 40 milhões de euros, se eu não me engano. Foi por isso que até o Real Betis não conseguiu comprar, né? Não conseguiu ficar com ele lá. Teve que voltar de empréstimo para o Manchester United, porque o clube inglês estava pedindo um valor muito alto. Então acredito aí que pode dar certo essa questão de empréstimo, né? O Manchester United empresta o Antony, a gente paga o salário dele enquanto ele estiver aqui. É uma boa proposta, é uma boa negociação isso aí, porque não vai nem precisar comprar ele, né? Se for comprar, nenhum time no Brasil acho que tem condição de comprar. 40 milhões de euros aí, não tem nem como. O máximo que podem pagar aqui um time do Brasil seria uns 30 milhões de euros, né? Flamengo ou Palmeiras. Então, o que vocês acham? É uma boa o Antony no Corinthians? Lembrando, ano que vem já tem Copa do Mundo, né? 2026. E todo mundo sabe que o Corinthians tem uma visibilidade muito boa. Então, se ele estiver pensando em Copa do Mundo, o Corinthians com certeza é um bom time para ele ficar, né? Enquanto se prepara para a Copa do Mundo. Eu aprovo essa contratação, eu quero saber de você. Você aprova essa vinda dele aí para o Corinthians? Perdão, galera, esqueci de falar, ele também jogou pelo Ajax. Ele foi vendido, inclusive, né, do São Paulo diretamente para o Ajax. Não tinha falado sobre isso, ó. Foi vendido no ano de 2020, em julho. Ele foi vendido por 15 milhões de euros. E hoje vale aqui 35 milhões de euros também. Muito dinheiro, mas vamos ver o que vai acontecer, né? Comenta aqui se você é a favor ou não dessa contratação. Agora eu fico por aqui, galera. Aquele grande abraço a todos e até o próximo vídeo, galera.